Nefilat Apayim, ela só pode fazê-la se ela estiver no nível de Josué, se ela estiver no nível de Yehoshua. Enfim, Yehoshua teve um episódio, agora, isso aí a Gemara fala, enfim, que aí, e essa era a Nefilat Apayim 100%, por isso, quer dizer, a pessoa sempre ela caia no chão com a face. E não é consciente também, né? Então... Certo, exatamente, sim. Mas que para hoje em dia, a gente, enfim, esse nível de Nefilat Apayim, a gente não, só uma pessoa muito elevada poderia fazer. E o que é muito interessante que hoje em dia, basicamente, por exemplo, quando a gente faz Tahanun, né? Então, teoricamente, esse nível a gente alcança quando a gente está fazendo o Tahanun, e a gente, depois do Tahanun, que é pela Hassidut, é o nível máximo da reza, que é o nível máximo de anulação, por incrível que pareça, é na hora que a gente está fazendo como se fala? A gente está falando a confissão, quando nós fazemos uma confissão, e depois da confissão a gente faz o processo, o procedimento de Nefilat Apayim, que se chama Nefilat Apayim, que literalmente significa Nefilá, que é Nefilá significa cair, e Apayim significa face. Nefilat Apayim, a face caída. Isso aqui, o que a gente faz na prática? A gente senta, simplesmente faz assim. Isso é só um gesto, né? Isso é simbólico. Exatamente. Mas, teoricamente, a ideia seria dessa anulação máxima para Deus depois da Amidah. A gente, depois de fazer a confissão, a pessoa... Porque, na verdade, o perdão do pecado... É interessante que esse nível tão elevado, a gente chega justo, que é mais elevado de todos, a gente chega quando a gente está... Depois que, enfim, no meio da oração da confissão. Por quê? Porque a confissão, para ela ser perdoada, é justo quando a pessoa, na verdade, chegou num nível de anulação máxima perante o Criador. Enfim, a pessoa precisa sair de si, né? Sair de qualquer tipo de ego para a pessoa poder obter esse perdão. Por isso, a pessoa faz o Tahanun, bate no coração, e depois ela faria esse Nefilat Apayim, que ela cair 100% para Deus, enfim. Relembrar isso é muito importante, né? Certo, eu não lembrava disso. Sim, mas certo. Eu já tinha estudado mas a gente só faz, e aí o que acontece? A gente só faz simbolicamente, a gente só faz isso. E faz automático, né? Tá vendo? Mas eu me peguei agora. Mas por isso que no Zohar, né? Por isso, na verdade... Aí tem gente que não faz, tem alguns que não fazem o Nefilat Apayim por causa, o Zohar escreve que a pessoa que, enfim, que faria esse Nefilat Apayim, e mesmo o nosso, que a gente faz assim, e fala os salmos de número 25, que é o que a gente fala, salmo de número 25, Le David Hashem, e então quem fala esse salmo de número 25, Le David Hashem Nafshesa, que para ler David, um salmo para David, para Deus a minha alma irá elevar-se, enfim, e é justamente um salmo que fala para que Deus perdoe Hatot Neurai, que Deus perdoe os pecados da minha juventude, que tem a ver até com onanismo, enfim, com masturbação. E na verdade, e assim continua, enfim, que Deus ele perdoa os pecados. Então, é um salmo muito especial, e que na realidade a pessoa que faria o Nefilat Apayim recitando esse salmo, se a pessoa não tem a intenção, isso pode ser perigoso para ela, e ela pode vir a falecer antes do tempo. Assim, Deus nos livre alguma coisa muito pesada, pode vir a falecer antes do tempo, quer dizer, Niftar Beloito. A pessoa falece antes do seu momento que foi designado para ele. Então, são palavras muito fortes. Por isso, entre os Sefaradim, não fazem o Nefilat Apayim. Eles não fazem, para justamente não ter por causa que é muito forte as palavras do Zohar, então não fazem, não baixam a cabeça. Outros mudam os salmos, baixam a cabeça, mas não falam os salmos de número 25. Outros, que somos nós Chabad, que a gente se apoia sobre, enfim, a gente fala o salmo, baixa a cabeça, mas tem que saber que se a gente quiser na prática, a gente acaba sem fazendo os dois, ou seja, não faz nem, fala o salmo 25, baixa a cabeça. Tem aqueles que não baixam a cabeça, às vezes aqueles que não falam o salmo 25, optam por outro salmo. A gente faz os dois, baixa a cabeça e também faz o salmo 25, mas tem que tomar cuidado, enfim. Que a gente não se preocupa, vamos falar assim, porque a gente está fazendo da maneira correta, estamos fazendo aquilo que precisa ser feito, mas sem dúvida que é importante precisa ter kavaná. As palavras do Zohar essas palavras do Zohar são fortes, por isso é importante ter kavaná ao falar esse Salmo 25, pelo menos, enfim, né, não estar com a cabeça em outra coisa, estar pensando nas palavras que estão sendo ditas.
Então, mas sem dúvida que a gente não faz um Nefilat Apayim verdadeiro. O Nefilat Apayim verdadeiro seria 100% cair no chão. Mas mesmo o nosso que a gente faz também já é alguma coisa, já tem o seu poder. Enfim, o Talmud conta histórias, enfim, já que a gente já está falando sobre isso, de Rabi Eliezer, os rabinos em geral, como sabe, a gente falou sobre Rabi Eliezer, né? Aquela história, teve uma certa discussão se uma coisa era impura ou era pura. Nossos sábios falaram que era impura, Rabi Eliezer falou pura. Quando a gente fala nossos sábios, está incluso a gente sempre Rabi Yoshua ben Hananiah, que era contemporâneo, não somente ele, mas ele era contemporâneo de Rabi Eliezer, e Ben Hurkanos, então por isso eles eram os dois que sempre estavam discutindo entre si. Quer dizer, contemporâneos, eles eram o Bar Plukta, que se chama. Bar Plukta é aquele que justamente discute, estuda com o outro. E a Rabi Eliezer Ben Hurkanos, ele não quis aceitar, começou a fazer um monte de... Falou, então eu vou acabar com tudo para provar que eu estou certo. Enfim, ele tinha essa posição mais extremista, falou que caia o muro, que a árvore caia, venha uma inundação de água. Aí os Rahamim começaram o que é isso, né? Que ele está achando? Enfim, vai começar agora a usar a força sobrenatural para provar lá. Não funciona assim. Enfim, sem dúvida que Rabi Eliezer ele estava num nível muito especial, muito poderoso. Ele era um rabino conhecido por não mexer com ele, né? Não mexer com ele, tá num nível. Não pode pegar a bola durante o jogo, né? Hã? Tipo, pegar a bola também, não joga mais. É mandar, certo. É mexer com as coisas da natureza para provar lá. Certo. Isso foi quando mesmo? Essa quer dizer, quando que isso ocorreu? Você diz no tempo, seria mais ou menos 2000 anos atrás, certo? Que é na época da Mishnah. Na época da Mishnah, a Mishnah durou mais ou menos, vamos colocar assim, eu diria uns 2100 anos atrás até 1700, até 1700 anos atrás. Tá. Certo, na época... Foi justamente a partir de... Teve época... o próprio Mordecai, na realidade, né, que vai ter Purim, então já começou com a Sheikh Knesset Agdolá. Ainda não, talvez não... Mas eles já começaram a fazer um pouquinho... Ezra, enfim, que com... Então, a gente pode colocar... certo? 2000, assim. Coloquei ou 2000... Mas eu aprendi 2200, enfim, 2100 a 1700. Essa é a época da Mishnah. Depois teve o Talmud. Se a gente for colocar 400 anos, vamos colocar 400 anos, 2100 até 1700 e depois 1700 até 1300. Ou seja, o Talmud foi 400 anos, desde 1700 anos atrás até 1300 anos atrás, e aí encerrou o Talmud, e a Mishnah desde 2100 anos atrás até 1700 anos atrás, por volta de. E aí depois começou, a partir de 1300, começou a época depois do Talmud, e aí começaram os rabinos chamados de Savoraim, Geonim, e até isso foi por 300 anos, que era uma época que o povo judeu 300 anos que durante esse período o povo judeu estava num nível certo, enfim, havia rabinos, mas não começou tanto a necessidade de comentar o Talmud, por assim dizer. Porque eles escreviam perguntas e respostas, mas como eles estavam já mais próximos do Talmud, não havia tanto a necessidade de explicações e comentários sobre o Talmud. Quando começou essa necessidade foi 1000 anos atrás, que aí começaram Rashi, Maimônides, todos os comentaristas, a partir de 1000 anos. Durante 300 anos, eram chamados de Geonim e Savoraim, que ainda não. E depois começa Rishonim, que Rishonim já é 1000 anos atrás, que aí começam a explicar o Talmud. Mas a Mishnah é 700 antes da Era Comum até 200, mais ou menos. 1700, a Mishnah é 2100 anos atrás até 1700 anos atrás. Obrigado. Então, da Era Comum, na verdade, justamente começa quando a Era Comum começou. Não, antes da Era Comum, 700 a... Não antes da Era Comum. Antes de hoje. 1700 anos, isso. 2100 anos atrás, antes de hoje. Isso. Que é quando começou a Era Comum. A Mishnah está no período quando começou a Era Comum. Fala. 2000 anos atrás começou a Era Comum. Sim. Certo. E antes da Era Comum teve antes da Era Comum. Certo. Então antes da Era Comum então foi 700. 2700, não foi? Falei 2100 até 1700 anos atrás. 2100 até 1700. Não, desculpa, que eu me confundi.
Tá. 2100. Da Mishnah, tô falando. O Jesus, ele estava na época da Mishnah. Jesus ele foi aluno de um dos grandes rabinos, chamado Rabi Yehoshua ben Perachia. Rabi Yehoshua ben Perachia, que vê só, a gente pode pegar, olha, a gente pode pegar até exatamente, mas Não, é que a Mishnah, sempre eu me confundo com o mas período. ele fazia parte da Mishnah. Rabi Yehoshua, ele era aluno de Rabi Yehoshua ben Perachia, que teve alguns, assim, Rabi Eliezer ben Hur, teve alguns momentos que já, quer dizer, que já se tornou, antes era mais, vamos chamar assim, mais fechado, vamos chamar assim. Então havia 2 rabinos específicos que eram os mais, que passava através deles. Não tinha tantos rabinos ainda, não tinha tantos Tanaim. Era mais alguns Tanaim, que são os rabinos da Mishnah, ainda não haviam tantos, eram 2, que é o que está escrito justamente no Perkei Avot, que um passa para o outro. No Perkei Avot está escrito, vamos pegar, a gente está falando de Rabi Yehoshua ben Hananiah com Rabi Eliezer ben Hur, que eu falei que é uns 2000 anos atrás. Rabi Eliezer ben Hur e Rabi Shimon ben Yochai, eles foram professores de Rabi Akiva, por sua vez professor de Rabi Shimon ben Yochai, e assim por diante. Agora, mas voltando para trás, ou seja, Rabi Eliezer ben Yoshua, Rabi Eliezer e Rabi Shua foram alunos de Rabi Yochanan ben Zakkai. Rabi Yochanan ben Zakkai foi aluno de quem? Beit Hillel. Beit Hillel foi aluno de quem? Se a gente quiser. Vamos pegar. Isso. Beit Hillel foi aluno de Shmaya e Avtalion, exatamente, claro. Shmaya e Avtalion, que eram, enfim, 2 rabinos que até eram convertidos, enfim, eram gerim, de acordo com uma das opiniões, mas que se tornaram os líderes máximos da época. Quer dizer, Hillel e Shmaya eram alunos de Shmaya e Avtalion. Shmaya e Avtalion eram alunos de quem? Yehuda ben Tabai e Rabi Shimon ben Shattach. Você lembra que a gente deu sobre Yehuda ben Tabai e Rabi Shimon ben Shattach? Aquela situação que Rabi Yehuda ben Tabai matou um Edzomem, né? Edzomem, aí Rabi Shimon ben Shattach falou, eu não vou ver a reconstrução do templo sagrado se não foi que você acabou por matar uma pessoa inocente. Se é verdade que você tenha matado uma pessoa inocente, eu não quero ver ele quer provar que ele falou, eu não vou ver o templo sagrado se você matou uma pessoa que realmente é culpada. Ou seja, ele quis dizer que a pessoa é inocente e por isso eu vou ver na reconstrução de Jerusalém. Ele falou, eu prometo, eu juro que eu não vou ver na reconstrução de Jerusalém, quer dizer, se você acabou matando uma pessoa culpada. Eu queria falar, olha, que essa pessoa que você matou não é culpada, por isso eu vou ver na reconstrução do templo. Tá bom? Então, quer dizer, a gente vê aqui 2 rabinos. Yehuda ben Tabai e Rabi Shimon ben Shattach foram alunos de quem? Yeshua ben Perachia e Nitai Arbeli. E Jesus foi aluno de Rabi Yeshua ben Perachia. Sim, foram alunos desse Rabi Yeshua ben Perachia e Nitai Arbeli. E esses dois líderes, Rabi Yeshua ben Perachia e Nitai Arbeli, foram alunos de quem? De Yossi ben Yoezer e Yossi ben Yochanan, desses 2 rabinos, Yossi ben Yoezer e Yossi ben Yochanan. Yossi ben Yochanan e Yossi ben Yoezer foram alunos de Antignos de Sochó, e Antignos de Sochó foi aluno de Shimon HaTzadik. E Shimon HaTzadik foi dos últimos, como o Mishnah nos fala, foi dos últimos do Anshei Knesset Agdolah. Foi dos últimos do Anshei Knesset Agdolah, que aí já começa o período da Mishnah, no sentido que o quê? Que acabou os profetas.
Na época de Mordecai, de Purim, acabou os profetas. Os últimos profetas que estavam um pouquinho nessa época, justamente de Mordecai, foi Hagi, Zechariah e Malachi. Talvez eram um pouquinho mais velhos, mas faziam parte. Daniel, tanto é que Daniel faz parte de Purim, mas Daniel já não era mais profeta. Ezra também. Enfim, foi o que trouxe o povo judeu da Babilônia. Enfim, uma pessoa extremamente grande, mas enfim, Ezra sofrer. Ele não faz mais parte dos profetas, mas ele estava no grupo que havia esses 3 últimos profetas, Zacarias, Hagi e Malaquias. Então já começa, a partir do momento que o seu primeiro templo é destruído e com isso termina os profetas, esses últimos, quando o povo já está na época de Purim, na Babilônia, então aí já começa esse período de Mishnah. Só que ainda, esse período de Mishnah não era, até interessante algo, que esses rabinos, né, eu falei Rabi Yoshua ben Parahia, mas esses rabinos não eram chamados de rabinos. É interessante, quando o rabino começou a ser chamado de rabino, aí a gente acabou de falar, Rabi Eliezer ben Yoshua, sobre Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, e o rabino deles, Rabi Yohanan ben Zakkai. Mas o rabino de Rabi Yohanan ben Zakkai, quem era? Bet Hillel e Bet Shammai. E aí eles não são, Hillel e Shammai não são chamados de rabinos, não são chamados Rav, Hillel e Rav Shammai. Chamado Hillel e Shammai, fala sem falar Rav antes. Fala Hillel e Shammai. O aluno deles, Rabi Yohanan ben Zakkai, começou a chamar de Rav. Começou a chamar de rabino. Mas Hillel e Shammai não é, a gente acabou de falar, os professores de Hillel e Shammai, Shmaya e Avtalion, né, que a gente falou, enfim, das pessoas muito também, a gente fala direto, Shmaya, não fala Rav, Shmaya e Avtalion, eram líderes, enfim, por quem passou a Torá, eles estavam continuando a Torá, estavam transmitindo a Torá através deles, eles eram aqueles que estavam dando continuidade à Torá escrita e à Torá oral, principalmente, a Torá oral, que foi passado e entregue através deles, que é isso que a Mishnah, no Perkei Avot, está nos ensinando. Esse passou para esse entregou para esse transmitiu para esse, desde Moisés. E assim também Shimon ben Shattach e Yehoshua ben Perachia, não Rabi Yoshua ben Perachia. E aí, assim por diante, Yossi ben Yohanan, Yossi ben Yoezer, não Rabi Yossi, Shimon HaTzadik. E por que isso? Porque Rav vem de que palavra em hebraico? Riv, vem da palavra de briga. E existe aquela piada famosa, enfim, um rabino, enfim, rabino que não briga, não é rabino, enfim, porque a palavra de Rav também vem da palavra de riv, de briga. Não tem somente esse sentido, tem também sentido de marmê. Esse é o que melhor descreve. Desculpa, continua. Não, mas é muito bonito, né, que justamente a palavra rabino começa a partir de Rabi Yohanan ben Zakkai. Por quê? Porque Rabi Yohanan ben Zakkai estava quando? Na destruição do segundo templo. A partir da destruição do segundo templo, sabe o que aconteceu? Não tinha mais, até então, havia o Sinédrio, o tribunal principal em Jerusalém. Você tem alguma dúvida? Você pode ir na sua cidade, está aqui em São Paulo, tem dúvida? Vai no Beidin na sua cidade. Beidin na sua cidade, em 3 rabinos. Enfim, pode consultar o Beidin, 3 rabinos. Ou até antes disso, enfim, consulta o seu rabino. Aí o seu rabino não sabe. Leva para o Beidin da cidade de São Paulo. 3. Beidin da cidade de São Paulo não sabe os 3. Então leva para um de 23. Também poderia ter na cidade de São Paulo. Leva para um de 23. Os de 23 também não sabe. Leva para Jerusalém, no Beit HaMikdash, onde lá tinha um sinédrio, Lishkat HaGazit, enfim, ficava lá um sinédrio em Jerusalém. Depois, quando foi destruído, já 40 anos antes, enfim. Infelizmente, Maimônides, né, escreve muito bonito pra gente. Aí esse sinédrio começou a perambular. O último lugar que ele ficou foi Avne, ficou em Avne, enfim. Teve alguns lugares que ele começou, mas porque as penas de morte já pararam 40 anos antes do Beit HaMikdash ser destruído. Quer dizer, ainda havia esses rabinos, mas já não tinha mais, eles já não estavam julgando mais o sinédrio de 71 rabinos. Já não estavam, que era o máximo, nível STF judaico. Já não estava funcionando mais para apenas capitais, 40 anos antes da destruição do templo sagrado. Mas ele estava perando para cá, para lá, até enfim chegar no último lugar, foi Avnei, e aí depois foi, enfim, infelizmente, né, enfim, foi destruído. Acabou sendo, se Deus quiser, teremos, né, com a vinda do Mashiach, mas é o que é uma lei da Torá isso daqui. Se você tiver uma dúvida,
você vai subir, você vai se levantar e vai subir para o local onde Deus escolheu, e de lá eles te dirão se é puro, se é impuro, se pode kasher ou é tarif, se é passul, se é inválido, ou se é kasher, ou se é válido. Então, então você tinha esse sinédrio, 71 pessoas, que era o máximo que eles iriam decidir. Então havia briga, havia conflito, havia discussão. Não tinha discussão, porque estava claro, o rabino tinha um STF máximo que ele iria decidir. Não tinha um rabino fala assim, outro rabino fala assado. Isso daqui poderia acontecer no sinédrio em si, mas eles iriam decidir por maioria. Nunca ia ficar a lei, que a lei é de discussão. Esse rabino fala que a lei é essa, o rabino fala que eles iriam discutir. Então tem 71, 35 contra 36. Por isso era um número ímpar, né? Para que nunca desse empate. Aí a pergunta era se iriam se abster. Vamos a gente lá. Iriam se abster, enfim, tá aí 35 se abster. Mas também, era para que fosse 35 contra 36. E aí, aí 36 falam que pode, 36 falam que não pode. Então não tinha disco no sentido, nunca havia um conflito na prática entre o rabino e outro. Porque o sinédrio ele ia decidir se sim e não. Nunca ia sair do sinédrio, uma situação que um fala assim, outro fala. O sinédrio ia decidir, é o ponto final. Para o povo nunca ia ter. A partir do momento que não teve mais esse sinédrio, o que aconteceu? Que é uma mitzvah da Torá, para que não tivesse justamente o que aconteceu depois, como a Maimônides descreve, a Torá se tornou 2 Torot. Sem falar Maimônides. A Torá se tornou 2 Torot, porque depois que não tem um sinédrio para falar para a gente isso ou aquilo, agora a Torá ficou 2 Torot. Um fala sim, outro fala não. E como na Laha, um fala sim, outro fala não. Então, na verdade, e aí começou a ser chamada de Rav, porque aí começou a ter, nesse sentido, começou a ter discussão na prática, para o povo.